Estequiometria, excesso. Alguns processos químicos podem ser preparados com excesso de reagente. É necessário conhecer o participante que está em excesso, com essa informação entender como se deve realizar o cálculo estequiométrico. Bom, o reagente em excesso é aquele que se encontra presente em uma quantidade superior à necessária para reagir com a quantidade presente do reagente limitante. O reagente limitante é aquele que é consumido totalmente em uma reação química. Então, vamos entender isso na reação química. Essa reação, ela se processa da seguinte maneira. Nós temos 1 mol de nitrogênio, reagindo com 3 de hidrogênio, formando 2, de amônia. Então, na reação anterior, a gente viu para cada uma molécula de nitrogênio que reage, com 3 moléculas de hidrogênio, são formadas 2 moléculas de amônia. Nesse caso aqui, agora a gente tem uma molécula do nitrogênio reagindo com 5 de hidrogênio e formando 2 só de amônia. Então, a gente pode observar nessa reação, que existe uma quantidade a mais de gás hidrogênio, como a gente pode observar aqui, tá? Maior, do que a primeira reação que a gente tinha visto. Então, haverá moléculas de hidrogênio em excesso que não reagirão, porque não existem moléculas de nitrogênio sobrando para reagir com esse excesso de hidrogênio. Então, a gente observa aqui, que há moléculas de hidrogênio aqui, que não reagiram, tá? Porque não existe molécula suficiente de nitrogênio para reagir com todas essas de hidrogênio. Então, a gente pode dizer que na reação, tem um excesso de hidrogênio e que ela tem como limitante o nitrogênio. Vamos ver o exemplo agora? Sempre que o enunciado do problema fornecer quantidades de 2 reagentes, é necessário que se verifique se há reagente em excesso. Nesse exemplo, que diz assim, o fosgênio é um gás venenoso e que, ao reagir com a água, produz ácido clorídrico, causando graves danos. A equação química desse processo então a gente tem aqui o fosgênio reagindo com água, produzindo dióxido de carbono e ácido clorídrico. Se uma pessoa inalar 198 mg de fosgênio e esse gás entrar em contato com 50 mg de água, quanto de HCl será produzido? É necessário descobrir se algum dos reagentes está em excesso. Então, a gente vai reagir 1 mol de fosgênio com 1 mol de água. Aí, calculando a massa de fosgênio, que é 12 de carbono, mais 16 de oxigênio, mais 35,5 vezes 2 do cloro, somando tudo, a gente tem 99 gramas, que é a massa do fosgênio. A massa da água é 1 vezes 2 mais 16 do oxigênio, que é igual a 18 gramas. Então, o dado que o problema dá é o 198 miligramas de fosgênio, que está para X. Então, a gente faz uma multiplicação cruzada e acha que 36 miligramas. A massa de água para consumir todo o fosgênio é de 36 miligramas, como a gente achou aqui. Como há 50 miligramas de água, isso é um outro dado que ele fala lá no problema, tá? Então, como há 50 miligramas de água, o reagente em excesso é a água e o limitante é o fosgênio. Então, a gente observou pelos cálculos, que a massa de água para consumir o fosgênio é de 36 miligramas. Mas lá no problema ele cita 50 miligramas, então a gente pode observar que é um excesso de água. Se a água está em excesso, então o reagente limitante é o fosgênio. Para determinar a massa de HCl, que é o ácido clorídrico, produzido, utiliza-se o valor fornecido do reagente limitante, que nesse caso é o fosgênio. Assim tem-se. Então, a gente vai reagir aqui o fosgênio
com 2 mols de HCl, lembrando que esse 2 aqui é do equilíbrio da reação, tá? Então, calculando a massa de ácido clorídrico, a gente tem 1 mais 35,5, que é igual a 36,5, vezes 2 do equilíbrio da reação, vai estar para 99 gramas, que é a massa que a gente já viu anteriormente, né? Calculada do fogênio. 198 miligramas está para Y, porque agora a gente está fazendo o cálculo com base em ácido clorídrico, que é o que ele está querendo saber. Então, multiplica cruzado. Então, eu tenho 146 miligramas de HCl produzido.